Boas-vindas, então, à nossa última aula desse mini curso de ativação circular da energia íntima. E aqui, nesse encontro, eu vou te mostrar na prática como é que você vai utilizar essa metodologia para inserir isso no seu dia a dia e na sua jornada de vida. Porque eu sempre parto de um princípio que energia não pode ser um conceito abstrato. Sabe por que não pode? Porque quando você pega, por exemplo, um celular e esse celular te mostra, bateria está acabando, e ele vai te mostrar ali, ó, 10, 15% de bateria. E aí você vai lá, pega o seu carregador, você pluga, vamos supor que seja isso, né? Você pluga esse carregador na tomada e ele vai ficar ali 1, 2 horas e aí ele vai carregar de novo. Você está com um computador que a bateria está acabando, você vai lá, você pluga na tomada e ele vai lá se conectar e vai recarregar. Se para objetos eletrônicos, energia não é abstrato, por que para o ser humano, para uma pessoa humana, precisa ser? Porque quando chega no final do dia, você sabe se a sua energia está esgotada ou não está esgotada. Se você tem consciência de que essa energia está no pé, por que exatamente você não pode ter igualmente consciência de como fazer com que essa energia esteja ativa e viva em você? E por que é que você não pode ainda acessar uma inteligência que te ajuda, que contribui com você de maneira inteligente e criativa para utilizar a inteligência, a consciência, a sabedoria dessa mesma energia para potencializar os seus resultados na sua vida financeira, nos seus relacionamentos interpessoais? Por que isso tem que ser abstrato? E aí é que tá, não precisa ser abstrato quando você consegue criar indicadores e fazer um mapeamento que efetivamente funcione. Então, como eu disse para você, esse aqui é um mini curso, mas é um mini curso completo. Obviamente, se você deseja conhecer o conceito completo de tudo isso aqui que foi apresentado para você, é interessante você acessar o conhecimento do curso Energia Íntima. Contudo, aqui você já acessa conceitos importantes para você. Então, só para dizer, né, que isso também não são conceitos da minha cabeça, apesar de ter conhecido Napoleão Hill só depois de já começar a trabalhar com todas essas ferramentas, mas Napoleão Hill, no livro Quem Pensa Enriquece, tem um capítulo que ele fala exclusivamente sobre sexualidade e como a sexualidade pode ser não, é elemento primordial para o sucesso. E Napoleão Hill diz o seguinte, que vendedores que sabem ativar o carisma, a energia íntima, a energia sexual, desenvolveram a arte da transmutação sexual, mesmo que não saibam disso. A maioria dos vendedores que transmutam sua energia sexual o faz sem ter consciência do que estão fazendo ou como estão fazendo. E você pode cultivar e desenvolver essa qualidade em suas relações com outras pessoas, por meio do cultivo e compreensão. Essa força motivadora vital pode ser aproveitada e utilizada com grande vantagem nas relações. E os melhores vendedores dominam a arte das vendas porque transmutam de forma consciente ou subconsciente a energia sexual em entusiasmo nas vendas. Então você pode me perguntar, Nauara, energia íntima é a mesma coisa de energia sexual? Sim, é exatamente o mesmo conceito. É essa energia que te motiva a existir o seu impulso de vida. Essa fonte criadora, essa fonte inesgotável dentro de você que te impulsiona a existir. Só que esse conceito de energia sexual traz muitos gatilhos. Então, eu quis criar uma percepção de uma conceituação de energia íntima que traz mais suavidade ao ouvir e ao integrar. Porque a ideia de sexo, que muitas vezes é conectada essencialmente à energia sexual,
é um sexo, muitas vezes, aquele movimento de ir pra cama com alguém. E, na verdade, sexo, existe um conceito muito mais amplo, que é essa habilidade de ser penetrada e penetrar ideias, energias e também pessoas. Então, aqui agora, eu vou te ensinar como é que você vai aplicar na prática essas referências e toda essa conceituação da nossa energia íntima. Então, o que vai acontecer aqui? Uma vez que você já sabe que energia íntima é a sua vontade íntima, e que nesse caso aqui, a sua vontade íntima genuína, olha só, a sua vontade íntima genuína nesse objetivo nosso do curso é vender o seu produto. Então, vamos supor que você tenha uma mentoria de alto ticket, você queira vender de 10 mil reais e você queira vender 5 tickets. Então, você quer vender ali para 5 pessoas e você quer ter ali um faturamento bruto de 50 mil reais. Vamos supor aqui que essa seja a sua intenção, ou você tem um curso, você quer, ele custa R$1.000 e você quer vender 50 tickets. Também pode ser. Você pode vender para 5 pessoas a um ticket de 10 mil reais, ou você pode vender para 50 pessoas a um ticket de R$1.000. Então aqui, mas a gente vai colocar que atingir o resultado de 50k seja aqui o seu grande objetivo. E eu não estou aqui questionando ainda com você porque esse é o seu objetivo. Isso, nesse momento, aqui e agora, é inquestionável. Se a sua vontade íntima, genuína, é vender para 5 pessoas ou para 50 pessoas um processo e uma jornada que realmente seja legítima, e obviamente, se você está aqui nesse momento da sua vida aprendendo sobre isso, você já tem uma expertise, uma inteligência que realmente impacta e transforma a vida das pessoas, eu não tenho a menor dúvida disso. E você tem aí a sua grande intenção, que nesse momento é vender para essas pessoas. Então, o seu movimento aqui é primeiro encontrar qual é a sua intenção genuína. E ó, o que eu quero dizer para você? Que dinheiro é uma intenção genuína. Porque sempre que você recebe dinheiro de alguém, antes de você receber esse dinheiro, você com certeza gerou valor na vida de alguém. Sabe por quê? Porque venda é união de propósitos. Então, você gerou com certeza valor na vida de alguém a ponto dela dizer: agora o meu dinheiro pertence a você, é seu. E de outro lado, a sua inteligência e sabedoria são passadas, compartilhadas comigo. Eu compartilho com você o meu dinheiro e você compartilha comigo uma transformação, seja em forma de um produto, seja em forma de um serviço. Então, se o seu objetivo aqui é esse é um objetivo muito genuíno. E aqui você pode colocar a sua intenção de vendas ou em números, da maneira como você quiser. Mas é muito importante que você coloque número aqui, um número específico, para você entender também como é que esses indicadores estão evoluindo, para você também evoluir os seus movimentos íntimos. Então aqui, o que vai acontecer? Lembrando que nós temos uma escala aqui do nosso círculo.
E esse nosso círculo tem 4 movimentos. Então, você já sabe que a sua intenção é essa. O primeiro movimento que você vai entender é dizer para você, eu desejo, você vai fechar os seus olhos. E aí você vai entender. Eu desejo, por exemplo, até dezembro de 2022, porque é importante você colocar um tempo, ou abril de 2023, eu desejo fazer 50 mil reais em vendas e vender 5 tickets de high ticket, né, para 5 pessoas ou para 50 pessoas a R$ 1.000. Então, primeiro você vai entender aqui qual é a emoção que é gerada em você quando você se conecta a essa intenção. Então, quando você pensa na intenção, qual é a emoção que o seu corpo e aí a sua mente traz? Então, vamos supor que seja uma emoção que te conecte a uma ansiedade, seja uma emoção que te conecte ao medo, seja uma emoção que te dê, por exemplo, que você fique com raiva. Ou que você fique eufórica e alegre. Também pode ser essa emoção. Ou você se sente dramática, como se não fosse conseguir. Mas eu preciso que você compreenda aqui qual é a emoção que te conecta a essa intenção. E aí, você vai, uma vez que você entende qual é a emoção que te conecta a essa intenção, você vai então se oferecer elementos dessa emoção. Então, eu vou dar um exemplo para você de um atendimento que eu fiz muito recente, de uma das minhas alunas do curso Energia Íntima, que no curso tem as aulas ao vivo, e eu uso esse momento para guiar algumas pessoas. E uma pessoa me trouxe um exemplo de que ela queria vender ali uma mentoria de duração de 6 meses, mas ela estava colocando um ticket baixo e, ao mesmo tempo, não sabia se as pessoas que iam comprar dela tinham dinheiro. Então, ela ficava com medo de oferecer e as pessoas não terem dinheiro para pagar, porque eram pessoas em situação ali também de vulnerabilidade econômico-social. E, ao mesmo tempo, quando ela falava isso, que ela ficava com medo, e ela ficava ali oferecendo, ela disse que também sentia no íntimo dela uma raiva dessas pessoas de alguma maneira, não estarem comprando dela, ou dessas pessoas comprarem dela e talvez não pagarem, ou acontecer alguma coisa com essas pessoas, e de outro lado ela oferecer mais, ela dar mais do que ela efetivamente estava recebendo. Então, a gente percebeu a partir de algumas perguntas, que a grande emoção que se conectava à raiva, que se conectava a ela era a raiva. Mas quando você pensa na sua intenção e você se pergunta e você observa no seu corpo, então a minha intenção é vender até dezembro, faturar 50 mil reais. E aí você vai observar então, aonde essa emoção está mais latente no seu corpo? É no seu coração? É no seu estômago? Nas suas pernas? E aí você vai observar. E aí, quando você entender qual é a emoção, o que você vai fazer? Você vai dedicar 2 vezes ao mês. Olha só. Você vai dedicar 2 vezes ao mês. Ou pode ser também, a depender da emoção, uma vez a cada 10 dias. Então, pode ser também 3 vezes ao mês, se você quiser. Você vai dedicar 3 vezes ao mês para dar espaço para essa emoção existir. Por quê? Quando você dá espaço para essa emoção existir antes dela ser engatilhada por alguém, antes dela ser engatilhada por alguém,
Você ensina o seu corpo, a sua mente e cria novas referências mentais lá na sua biblioteca de longo prazo, lembra no seu memória de longo prazo? Você ensina o seu corpo a lidar com aquilo de maneira consciente, sem ser controlada pela emoção. É quase como se você passasse a ter o próprio controle. Apesar de não gostar muito dessa palavra aqui, ela é ótima. Você passa efetivamente a ter aqui um controle. Por quê? Porque você não vai ficar na dependência. Porque quando você sente raiva, ansiedade antes da venda, é como se o seu corpo e a sua mente tivessem aí entendendo que essa emoção só vem quando aquilo está na iminência de acontecer. Mas, se você se oferece essa emoção antes dela acontecer naquela situação e você conecta aquilo ao prazer, você vai ali, ó, treinando o seu corpo, convidando o seu corpo e as suas emoções a parar de temer mudanças em função daquela grande emoção. Então, uma vez que você observa qual é a emoção, você vai deixar ela existir e vai dar espaço para ela 3 vezes na semana. Lara, como é que eu faço isso? Isso vai depender de qual é a emoção que você está sentindo. Então, por exemplo, se a sua emoção é o drama, 3 vezes ao mês, por aproximadamente 30 minutos a 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, isso vai depender de você. Você vai escolher formas criativas e prazerosas de dar espaço para o drama de maneira genuína. Então, você pode assistir, por exemplo, um filme, você pode ouvir música, mas precisa ser um movimento que te conecte ao prazer. A emoção precisa estar conectada ao prazer, porque se não estiver conectada ao prazer, você vai sabotar o processo e não vai querer sentir. Então, se é o drama, você vai escolher 3 vezes ao mês, não mais do que isso, gente, pelo amor da fonte da criação. Não se dê espaço excessivo, porque senão a emoção hipnotiza, porque ela vicia. Se a sua emoção é, por exemplo, a raiva, 3 vezes ao mês ou 2 vezes ao mês, você vai fazer exercícios. Eu vou colocar para vocês aqui 3 exercícios de yoga emocional para você dar espaço para essa raiva existir. Vou colocar para vocês aqui embaixo, tá? Aqui vocês vão ter acesso numa aulinha anexa. Então você pode fazer ali exercícios de yoga emocional ou exercícios de impacto específico com o chão. Pode fazer uma aula experimental de luta. Pode fazer um movimento de impacto com a terra. Você pode fazer atividades que te impulsionem a colocar essa emoção em movimento. Porque a raiva é uma emoção de ação. Então, se você é uma pessoa que tem constante movimentos de raiva, impactos de raiva, o que vai acontecer com você se você falar, vou tomar uma água para me acalmar? Você está se transformando em uma raivosa passiva, porque a raiva é uma emoção de movimento. Se você senta para meditar quando você está com raiva, você está se tornando uma bomba relógio. Se a sua emoção é uma necessidade ali constante de reclamação, então 3 vezes por mês você vai dar espaço ali para você reclamar. E aí você pode pegar um celular, pegar um celular e se gravar reclamando. Você pode mandar um áudio para você reclamando. Você pode reclamar da vida, dos passarinhos cantando, se você quiser, da presidência da República ou do que mais você quiser. Mas dê espaço para você reclamar. Porque às vezes você tá aí, ó, pensando
Que na verdade você precisa agradecer, agradecer, agradecer e agradecer, e dentro de você só tem uma grande reclamação esperando para sair. E quando você dá espaço para isso acontecer, você dá espaço efetivo para tudo aquilo que está dentro de você sair com inteligência, segurança e maestria, você dá espaço para aquilo que você é existir sem camuflagem. Esse é o grande objetivo, é você entender a viver, aprender a viver uma vida com honestidade emocional, intelectual, identidade e em comunhão com a sua identidade. Então, ok? Sobre cooperação é isso. E você tem múltiplas emoções que você pode se utilizar e mapear dentro de você e observar dentro de você. Então, bora lá para o nosso segundo movimento aqui. A gente tem, então, a cooperação emocional que está em comunhão com a sua intenção. O nosso segundo elemento, então, é a experiência sensorial ativa. Então, você já sabe que na cooperação emocional, que é por onde você vai começar, em comunhão com a sua intenção, 3 vezes na semana você vai dar espaço para a emoção existir. Na experiência sensorial ativa, vão ser 2 ou 3 vezes na semana. Se ficar muito, pode ser 1 vez na semana, não tem problema. No seu caso específico, que você vai utilizar esse potencial criativo para vendas, qual é a experiência sensorial que você vai se conectar? A experiência sensorial que vai te ajudar no processo criativo da venda são visão, audição e o tato. A visão vai te ajudar a integrar honestidade e intuição na criação da sua metodologia. A sua audição vai te ajudar a sentir os estímulos em comunhão com essa metodologia e essa pessoa. Então você vai ouvir a sua audiência, você vai ouvir as pessoas próximas a você, você vai ouvir você vai ouvir os anseios e as necessidades do mundo. E o tato, o toque afetivo, vai te ajudar a se conectar à sua habilidade de comunicação e vendas. E aqui, gente, olha só, você pode me perguntar na hora, e se a pessoa for cega? E se a pessoa for surda? Isso não funciona para ela? Não, ela vai encontrar outras formas. Como é que uma pessoa cega enxerga o mundo? Através do tato, às vezes através da audição. Como é que uma pessoa surda ouve o mundo? Através de outros sentidos. Através de um estímulo sensorial também, através da vibração das notas, através da vibração das emoções, através da percepção do que ela enxerga no outro. Então, o que você sabe aqui é que você vai estimular esse sentido. E como é que você vai fazer isso? Você vai escolher 1, 2 ou 3 vezes na semana ações, experiências que te conectem a esses estímulos aqui. Então, 1 vez na semana, você pode fazer com você, por exemplo, faça uma massagem com alguém, se você puder? Pode. Pode ser uma experiência sensorial de alto prazer, em que você pega aqui um óleo e passa em todo o seu corpo, em total comunhão com você. Pode ser um banho em que você integra ali total presença enquanto você se toca. Quanto mais toque afetivo você experiencia, pode ser 1 vez na semana, não tem problema, isso já é suficiente nesse momento. Mais você potencializa a sua comunicação segura, mais você potencializa a sua comunicação assertiva e a sua cognição intelectual, a sua habilidade de organizar pensamentos.
Porque o toque, o tato, é o principal elemento responsável pela segurança. E isso, gente, isso não é coisa da minha cabeça não, tá? Isso é científico. Isso é... Eu estava até procurando um livro que fala sobre isso aqui, mas eu posso colocar também nas referências para vocês. Então, sempre que você dá espaço para um toque seguro, você dá espaço para existir uma comunicação segura, uma comunicação assertiva. Então, antes, por exemplo, de um pitch de vendas, experimenta fazer uma massagem. Antes de você vender para alguém, experimenta fazer um escalda-pés com você, tá? Não precisa investir dinheiro indo em profissionais que façam isso para você, mas fazer ali um escalda-pés. Antes de você criar a sua metodologia, experimenta dar espaço para a sua visão, caminhar por espaços novos, enxergar novas potencialidades, fazer uma leitura de um livro novo. A audição, experimenta ali, escutar músicas 8D, posso colocar também referências para você de uma listinha de músicas 8D aqui, se vocês quiserem. Mas a ideia é você estimular esses 3 sentidos em comunhão com as vendas, tá? Porque lembra que a intenção aqui é canalizar a inteligência dessa energia em potencial de vendas. Se o seu objetivo for outro, as experiências sensoriais mudam, aí eu explico isso com mais profundidade no curso de Energia Íntima. Mas a ideia aqui, eu vou com muito mais profundidade, obviamente, mas aqui é você entender qual movimento, que para esse objetivo, que é canalizar esse potencial em vendas, essas são as experiências sensoriais que você vai vivenciar. Lembrando que os pensamentos são regidos pelas suas experiências sensoriais também. Por quê? Porque você vai estimular os seus sentidos e vai perceber esse ambiente através também desses estímulos. Então, isso aqui vai estar presente na sua semana por pelo menos uma vez na semana. Não precisa ser mais do que 3 vezes na semana, tá? Isso aqui. Mas é importantíssimo, importantíssimo que você dê espaço para isso aqui existir. Ok? Então, bora lá. No nosso... Tá acabando aqui a nossa habilidade juntas aqui. No seu pensamento consciente, quais são os exercícios, o exercício que você vai fazer? Basicamente aqui, eu quero que você faça um exercício. No pensamento consciente é um espaço onde eu disserto muito sobre energia feminina e masculina. Yin e Yang. Por quê? Porque toda a metodologia da ativação circular da energia íntima é canalizada em cima da inteligência de Yin e Yang. Inclusive, esse é um movimento que eu não mostrei para vocês ainda, mas daqui a pouquinho eu posso mostrar, que é o seguinte: a ideia é essa comunhão de Yin e Yang. Toda a energia, toda a metodologia foi pautada nesse movimento. Então, você entender que esse feminino e esse masculino estão integrados. Então, quando você dá espaço para suas emoções, para as experiências sensoriais, esse é o seu feminino em movimento. Quando você dá espaço para o pensamento consciente, para o comportamento responsivo, esse é o seu masculino interno em movimento. E aqui, no pensamento consciente, que é onde eu disserto mais sobre o princípio do feminino e o masculino na relação com a fé, na relação consigo, na relação com o outro, para você, em comunhão com as vendas, eu tenho uma sugestão para você, que aqui, o que eu quero que você faça, basicamente, eu quero que você observe e não pare. Existe uma tendência muito natural, existe uma tendência quase que natural das pessoas, quando começam a fazer esses movimentos de autoconhecimento, elas paralisam a vida para dar espaço para aquilo que ela tem dentro existir. E eu quero que você entenda
que o seu negócio não é você. Se cada vez que o seu CPF, que é você, precisar de uma pausa, o seu negócio parar junto, você nunca vai ter um espaço seguro de fluxo. Então, no movimento do pensamento consciente, eu quero que você entenda que o CNPJ nasceu para ser um espaço de propulsão, de expansão também de você como pessoa. Então, o seu CNPJ, ele precisa existir de uma maneira segura, estruturada, sem ficar na dependência de você como CPF. Por que isso é importante? Porque só assim, tudo que você é tem espaço para existir. Então, pensa comigo que o seu CNPJ é a sua energia Yang, masculina. E você é aqui a energia feminina, Yin. E o CNPJ vai fazer esse movimento de fluxo e também, de alguma maneira, contenção e segurança para tudo o que você é aqui existir. Olha que maravilha você poder tirar férias e o seu negócio continuar em movimento. Olha que maravilha você poder vivenciar uma situação de doença ou de férias ou de luto e o seu negócio não parar e você ter permissão para chorar o que você está vivendo ali, sem precisar ficar preocupada com as contas a serem pagas. Então, toda essa inteligência da energia íntima, ela pode ser canalizada também para criar aqui, ó, estrutura e inteligência no seu CNPJ. Porque você começa a criar um produto que seja cada vez mais assertivo e que cresça fora da sua dependência. Obviamente que isso é pauta para um outro tempo e espaço, mas para que você saiba qual que é a ideia aqui? É você entender que aqui dentro do princípio do pensamento consciente, o que você vai fazer é estar em observação sem parar. Sem parar. Entendendo que hoje você pode dar espaço para suas emoções, mas você também tem uma responsabilidade com o seu negócio. E aí o seu negócio não passa a ser um peso para você. Você pode sim dar pausas, mas delegando. E a delegar não é necessariamente, ainda nesse momento, ter pessoas trabalhando com você, mas é dando autonomia, por exemplo, para suas clientes. É criando metodologias que empoderem as pessoas e não fiquem na sua dependência. É criando formas e espaços das pessoas se desenvolverem independentemente de ter você como babá energética, espiritual e terapêutica. A ideia aqui é você criar tanta autonomia e empoderamento que os seus produtos, os seus serviços e o seu negócio, o seu CNPJ, ele vá ao encontro dessa grande e potente autonomia. E por fim, dentro essa uma pequena bagunça, e por fim, dentro do princípio do comportamento responsivo, você tem, então, aqui são 4 fundamentos, mas o fundamento mais importante para você, nesse momento, em relação a vendas, vai ser o seu compromisso com o sim e com o não. Isso para você, no que diz respeito a vendas, vai ser muito, muito, muito importante. Porque o sim e o não são respostas completas. São respostas 100% completas. E esse sim e esse não, como respostas completas, vão te ajudar o quê? A entender quando você quer dizer sim e quando você quer dizer não. Muitas vezes você diz sim querendo dizer não e diz não querendo dizer sim. Eu quero que você faça um movimento de se autorresponsabilizar por aquilo que você diz.
Então, se você marcou um compromisso com uma pessoa, a menos que realmente seja uma situação de muita urgência, que não seja possível, caso você não queira ir, caso não seja uma situação de urgência, que você simplesmente não quer ir, seja honesta. Hoje eu não vou. E sustenta aquilo já colocando uma segunda alternativa para a pessoa. Se você se comprometeu com você a vender 50 mil reais até dezembro ou até abril do ano que vem, sustente, você falou sim para você. O seu sim é o que tem mais valor para você. Se você se comprometeu com você a construir uma casa, a comprar um carro ou a investir no seu negócio, quando tiver a primeira oportunidade de comprar uma outra coisa que você está com muita vontade, você vai dizer não. Você vai dizer não porque você disse sim para você antes de um outro grande objetivo. Então, aqui, para você, pessoa que está assistindo e está aqui na parte do comportamento responsivo, o que você mais vai utilizar aqui é o seu compromisso com o sim e com o não. Quais são os sims que você deseja dar para você? Quais são os nãos que você deseja dar para você e para o outro também? Porque muitas vezes aquilo que você dá desnutrida, você dá com raiva. E você não está ajudando nem a pessoa que está recebendo e nem você que está recebendo. E um outro comportamento que faz parte do comportamento responsivo é o compromisso com o fim. O compromisso com o fim é extremamente importante de ser experienciado. E ele é importante de ser experienciado por quê? Porque muitas vezes, o que acontece com você aqui? Você começa um monte de coisa e não consegue terminar. Você não termina a leitura, você não termina uma conversa, você não termina um processo de autoconhecimento por medo do fim. Então, eu quero que você se comprometa a começar e a terminar. E o comprometimento, como você bem sabe até agora, ele não precisa ser abstrato. Então, eu quero que você integre na sua agenda um pequeno exercício que vai te ajudar a começar e terminar. É um exercício bem simplesinho, tá? O exercício é o seguinte: você vai se preparar, por exemplo, para fazer um lanche. E aí você vai se programar. Antes de comer, pode ser uma refeição no dia, tá? Para te ajudar nisso. Você vai se programar. Então você já sabe, por exemplo, que naquela programação daquele lanche, gente, isso pode ser feito uma vez na semana. Mas eu quero que você se comprometa com esse nível de responsabilidade, porque isso vai te ajudar a lidar com o fim. Então você vai se comprometer, você vai se responsabilizar, você vai fazer um lanche. E você decidiu que nesse lanche você vai comer um ovo, por exemplo, um pão e um tomate. Vamos supor que seja isso que você decidiu comer. E é isso. Você não vai comer além disso, porque você já se conhece e você sabe que isso é necessário. E aí você vai começar e você vai completar essa refeição. Não, eu não estou mais com fome. Ai, não quero mais. Ok, passa para uma outra pessoa, guarda para mais tarde. Ou se você entender que você não vai realmente comer, você joga fora. Por quê? Porque você não vai guardar um alimento que você não vai comer e vai ficar perdido aí dentro da sua geladeira. Mas você vai se comprometer com o início, o meio e o fim desse ciclo. Nora, mas que coisa ridícula. Não. É um exercício simples, extremamente estratégico, inteligente e importante. Então, você vai se comprometer com uma refeição no dia, que você vai preparar isso na sua cabeça antes. Você sabe que você vai comer um ovo, um pão e um tomate. Gente, não precisa ser isso, tá? Um pequeno exemplo, porque eu adoro ovo com tomate. E aí, você vai se comprometer, você não vai comer a mais disso, você não vai comer além disso, você vai falar, agora decidi que eu quero fazer um suco junto. Não, se você se programa depois, uma outra refeição. E aí isso vai ter início, meio e fim. Na hora, não quero fazer com comida. Pode ser outra coisa? Pode. Pega um livro de 10 páginas e leia o livro todo. Início, meio e fim. O exercício de completar
situações, completar etapas de trabalho vão te ajudar a integrar a consciência de que é seguro algo acabar. E isso vai te ajudar a ter consciência, por exemplo, de acabar processos terapêuticos ou guiar pessoas em processos diferentes de trabalho. E isso vai ajudar você a encerrar ciclos com pessoas que você não deseja mais vivenciar aquele ciclo ou até passar aquela relação para um outro nível. Isso vai te ajudar a dizer não com mais maestria, a dizer sim com mais inteligência. Isso simplesmente com um pequeno exercício. Um pequeno e simples exercício. Então aqui, essa foi a construção e a conjuntura dessa metodologia. E aqui eu quero te mostrar como é que o Yin e o Yang se manifestam nessa metodologia, que é aqui essa comunhão. E Yin, que é essa parte escura, ela faz qual movimento? É o feminino é fluxo. O Yang, que é essa parte clara, faz qual movimento? O masculino, que é penetração. Então, basicamente, o movimento aqui que você vai fazer é penetrar e ser penetrada pela inteligência e a sabedoria do seu produto, do seu serviço, penetrando uma pessoa com esse produto e esse serviço, e de outro lado, sendo penetrada também pelo dinheiro, pelo valor e pela vida dessa pessoa, porque ela vai chegando e ela oferece para você também a inteligência e a riqueza do dinheiro. E você vai percebendo que vender é uma grande arte, mas a bem da verdade é que existir é o maior fluxo da vida. Um grande movimento, uma grande jornada, uma grande venda, uma grande vida e grandes vendas é o que eu desejo para você. Um super abraço, um super beijo e a gente se encontra no fluxo da vida. Beijos!